Olá, bom dia. Eu sou o professor José Mateus do Nascimento. Eu trabalho no IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui do Rio Grande do Norte, Brasil. Nós estamos aqui para falar de uma experiência exitosa no campo da educação popular e da pedagogia crítica. Essa experiência, ela tem por tema um projeto de extensão denominado Tarrafas, Educação Popular de Pescadores na Praia de Pirangi do Sul, aqui no Rio Grande do Norte. Falar dessa experiência é falar da reinvenção e da reatualização de Freire e de sua filosofia de educação. O Tarrafas, ele nasce em 2017 e é uma experiência inusitada porque trata de uma experiência de troca tanto do grupo de agentes de alfabetizadores com relação à aquisição do código escrito, aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita, como também da apropriação da cultura pesqueira, porque o projeto ele está articulado a uma colônia de pescadores e a Secretaria Municipal de Educação de Nísia Floresta. E essa experiência ela nasce por uma demanda mesmo da comunidade, né? Os pescadores eles enviam essa necessidade por meio de um nativo, o Sargento César, que chega no IFRN solicitando esse projeto. E nós nos demos a esse desafio de reinventar, de reatualizar a Freire por meio dessa experiência de alfabetização de pescadores. Então o projeto ele teve 3 fases, né? A primeira fase esteve envolvendo os pescadores e os agentes alfabetizadores no processo de alfabetização a partir de palavras geradoras, por meio de uma pesquisa do vocabulário desses pescadores, que Freire chama de universo vocabular. Foram 20 palavras e nós, a partir dessas palavras, nós trabalhamos sobre o método de alfabetização, o método analítico, em que a gente aprende a letra, aprende as sílabas a partir das palavras e no contexto dos textos. A princípio, os agentes alfabetizadores tiveram um pouco de dificuldade de compreender, mas tivemos os ciclos de formação, tanto inicial como continuado, em que os pescadores estiveram envolvidos nesse ciclo de formação e no processo de formação inicial e continuada, eles compreenderam esse processo e como se dava o método de alfabetização a partir dessa contextualização da letra e da palavra, né? Era o que a gente sempre dizia para eles, deles instigarem os alunos no contexto da problematização da palavra e no pensar a escrita e a leitura da palavra. A segunda fase foi a fase da textualização por meio de gêneros textuais. Essa fase foi uma fase muito importante porque ela foi uma continuidade que a gente chama de pós-alfabetização, em que os pescadores estiveram aí envolvidos na construção de textos e um dos primeiros textos a serem sistematizados foram as receitas. As receitas que estavam, muitas delas na cabeça deles, né, na tradição, eles tinham aprendido essas receitas com os pais, com os avós, e eles faziam esses pratos durante os lanches, né? Nas alternâncias das aulas, que acontecia uma vez por semana no dia de folga deles, eles estavam ali durante a manhã conosco, aprendendo a ler e escrever, e no final tinha-se o lanche. E eles traziam esses pratos, faziam esses pratos para a nossa degustação da culinária pesqueira.
Então, nessa segunda fase, o primeiro gênero textual foi receita, e tivemos o auxílio de uma professora de língua portuguesa, a professora Elisa, que esteve conosco dando toda a assessoria de como trabalhar o gênero textual receita. Depois nós fomos para a construção de bilhetes e de cartas. Todo esse processo de construção textual foi organizado num livro. Esse livro a gente chamou de Caderno de Textos, e ele foi lançado num evento de conclusão de curso na própria comunidade, né? Na segunda fase. A terceira fase foi dedicada à inclusão digital, né? O uso do celular, do computador e das redes sociais no processo de letramento desses grupo de pescadores, em torno de 20 a 25 pescadores frequentando essa turma, essa classe, né? Chegamos na comunidade para passar 7 meses, mas tivemos aí a satisfação de estar com eles em torno de 3 anos. Iríamos para o 4º ano agora, o ano passado, em 2020, como a 4ª fase do projeto. Essa fase iria se dedicar às práticas interdisciplinares, mas infelizmente não podemos vivenciar essa fase. Ainda fizemos a aula inaugural com eles na comunidade, uma aula de muita expectativa, porque foi o retorno em 2020, dia 17 de março de 2020, mas veio a pandemia e não nos deu condições de continuar, não é? Mas a terceira fase foi vivenciada em 2019, e essa fase ela foi muito importante porque surgiu a necessidade deles mesmos de quererem estar se apropriando do celular para passar mensagem, ter um e-mail, ter uma página de Facebook e estar também mexendo no computador. Eles tinham recebido uma doação de 10 computadores do Instituto e queriam realmente conhecer o computador e as redes sociais, já que os netos, os filhos, eles falavam muito disso e eles tinham curiosidade de estar também incluído com relação a essa linguagem. Então foi uma experiência muito atual, porque eles começaram a usar o celular de uma forma diferente, né? Eles só usavam os áudios e propomos para que eles fizessem a transcrição desses áudios, passassem áudios uns para os outros. Criamos o grupo de mensagens, né, de WhatsApp com eles, com a turma e entre eles para a comunicação, e também apresentamos cada parte do computador, e eles foram para o computador fazer a digitação das receitas, né? Aquelas receitas que eles escreveram de forma manuscrita, eles foram digitar essas receitas. Criamos arquivos, né, para colocar esses textos, e tínhamos a intenção de realmente construir algumas formas de comunicação nas redes sociais, como criar página do Facebook e também criar e-mail para cada um e eles estarem se comunicando entre si. Essa última parte, né, da terceira fase não se concretizou plenamente pelo fato de termos dificuldade do sinal da internet na colônia, mas só essa interação com a tecnologia, né, aprender a usar o celular, passar mensagens escritas e ter essa interação com o computador já foi uma grande conquista. O encerramento dessa terceira fase foi em Nísia Floresta, na Secretaria Municipal de Educação, e foi uma grande festa lá com todos fardados, e montamos também um coral com eles, não é? Eles já se apropriando de algumas músicas e lendo essas músicas nas pastas.
foi um momento de culminância onde mostrou a apropriação da leitura e da escrita e da função social dessa leitura e dessa escrita quando eles cantavam, lendo as letras das músicas nos cadernos, né? Então o Tarrafas é um projeto pleno, né? Hoje ele está paralisado, né, devido à pandemia. O nosso público, ele é a maioria um público que tem está caracterizado como grupo de risco, então a gente só vai voltar com segurança, mas todas essas vivências foram vivências que nós tivemos a satisfação de colocar em prática os princípios da filosofia de educação freiriana com relação ao diálogo com esses pescadores, com relação à construção da problematização, não é, no contexto da aquisição da leitura e da escrita, o processo também de conscientização, porque trabalhamos a partir da palavra e do texto, sempre refletindo sobre a realidade deles e como essas palavras, que era do contexto social deles, fazia a diferença na vida deles e que relação tinha, né, com a comunidade, com a própria vida deles de pescador. Então os ciclos de reflexão, né, os círculos de problematização, os círculos de artesania da palavra, todos eles foram marcando aí o objetivo de alcançar a autonomia desses pescadores em relação à leitura e à escrita e à leitura de mundo de cada um deles. Então, satisfação de falar do Tarrafas e de comunicar essa experiência freiriana para o mundo, né? Daqui do Brasil para o mundo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.